Durante a sessão plenária do Senado, o senador Marcos Rogério fez um apelo ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para que anulasse a decisão do presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, de mandar prender o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, com base no depoimento de Dominguete. O senador Marcos Rogério afirmou: "Esse é um dia triste para o Senado Federal. Me sinto triste de ver o cenário que nós estamos presenciando no âmbito daquela CPI." O senador lembrou que uma comissão parlamentar de inquérito deveria ter o papel de investigar de forma imparcial e não prejulgar quem quer que seja. O senador disse: "O que aconteceu hoje, na verdade, é o derramar de algo que já vem acontecendo ao longo dos dias." Marcos Rogério alertou: "Uma decisão ilegal deve ser atacada de maneira imediata para que não se perpetue nenhuma injustiça." Lembrando que os cidadãos têm garantias constitucionais, o senador mostrou que o depoente já estava na condição de investigado, tendo em vista a quebra de sigilos, e não poderia ter sido preso nas condições em que foi. Marcos Rogério também lembrou que a CPI nem poderia estar funcionando, já que o plenário estava em sessão. O senador Marcos Rogério pediu ao presidente do Senado que se revise esse ato arbitrário e ilegal no âmbito daquela CPI. Ele acrescentou que o ideal era que o próprio presidente da CPI pudesse fazê-lo. Assim está. Senhor presidente, eu quero reiterar a Vossa Excelência, esse é um dia triste para o Senado Federal. É um dia triste para a Casa Alta do Parlamento Brasileiro. Eu sou um dos mais jovens dessa casa e me sinto triste de ver o cenário que nós estamos presenciando no âmbito daquela CPI. CPI deve cumprir um papel de investigar com imparcialidade, olhando para os fatos, para as evidências e procurando exercer o juízo valorativo das provas no momento certo, não de maneira antecipada, assodada, a pré-julgar quem quer que seja. Isso tem sido a tônica daquela CPI no dia a dia. O que aconteceu hoje é, na verdade, o derramar de algo que já vem acontecendo ao longo dos dias. E uma decisão, senhor presidente, ilegal, deve ser atacada de maneira imediata para que não perpetue medida de injustiça. No caso do depoente que estava na CPI no dia de hoje, para além das garantias constitucionais, direito à defesa, ampla defesa, contraditório, ele estava na condição de investigado. Na quarta-feira da semana passada, a CPI já havia quebrado o sigilo do depoente. Eu indago Vossa Excelência, que é um jurista, um advogado dos bons e respeitados deste país, se a quebra de sigilo não caracteriza atos de investigação. E na condição de investigado, poderia o depoente ser preso na condição que foi? Obviamente que não. Mais do que isso, a sessão do plenário do Senado Federal já havia se iniciado há muito tempo. Eu já havia alertado na CPI. Portanto, o que transcorreu na sequência era algo absolutamente ilegal. Me lembro, senhor presidente, e quero concluir aqui, e não quero fazer aqui nenhum juízo acusatório ao presidente da CPI, porque senão, num momento como esse, não é acusando que a gente resolve, é refletindo, é analisando os atos, a força dos atos e a coerência dos atos. Mas no caso de Dilma e Lula, há tempos atrás, houve uma decisão judicial mandando fazer o grampo das ligações, das interceptações telefônicas. E houve uma conversa que foi captada no momento posterior à autorização legal. Eu pergunto, consta dos autos essa gravação, esses dados, serve ao processo esses autos? Não. Foram retirados por determinação superior, porque é ilegal, porque é captação ilegal, independente do mérito. Portanto, a decisão, senhor presidente, ela deve ser justa e, sobretudo, ter amparo legal. Então, reitero a Vossa Excelência
que, em nome da defesa da legalidade e da validade da Constituição Federal no âmbito do Senado Federal, em todas as suas repartições, que se revise esse ato arbitrário e ilegal no âmbito daquela CPI. O ideal, e aqui faço um apelo uma vez mais, era que o próprio presidente da CPI, num juízo de retratação, se assim entender, pudesse fazê-lo. Mas, e não fazendo, Vossa Excelência poderia fazê-lo. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Senador Randolfo. Senador, obrigado, senador, eu já dei todas as chances para Vossa Senhoria. Não temos chance, presidente. Só uma coisa. Não dou agora. Não, mas é importante. Não vou dar. Mas mesmo se não é relevante... Não vou dar, porque ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolfo. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Não, os áudios que nós temos do Dominguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para Vossa Excelência colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir. Eu peço para Vossa Excelência. Não. Senhor Roberto Ferreira Dias. Independe agora, porque ele vai sempre arranjar uma desculpa. Tem algum áudio meu? Não. Presidente. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, eu dei todas as chances. Vossa Senhoria não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar o senhor a primeira vez, por que trocaram 2 assessores diretos seus. O senhor sempre se escusando de responder. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo, chame a polícia do Senado, e o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Presidente. Perfeito. Pela ordem, excelência, ele está aqui desde as 10 da manhã, respondendo, veio colaborar com essa CPI, prestando todas as informações que ele tem. Ele está sob o compromisso de dizer a verdade. Se ele falta com verdade, ele está em estado flagrancial. A Constituição Federal é clara. Ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Ele está preso em flagrante delito. Doutora, o meu ouvido, parece que as pessoas, quando sentam ao meu lado direito aqui, as pessoas se esquecem. Eu vi o coronel Elcio aqui falar um monte de coisas que não são realidade. E morrendo gente todo dia. Você está me entendendo? Há uma acusação séria contra o senhor. O senhor não se limita a dizer, não era da minha secretaria. Mas para que você sentou? Então, várias vezes, eu apelei. Olha, eu lhe disse, você nunca recebeu e-mail de ninguém lhe pedindo para resolver algumas coisas? O senhor disse não. Senador. Não. Eu lhe perguntei, senador, doutor Roberto Dias, o senhor recebeu um e-mail de alguém? Não. Senador, como é que eu vou me lembrar o e-mail de quem eu recebo quando eu recebo, senador? Senador, pela Qual ordem. pedido específico? Gostaria de ver esses e-mails. Esses e-mails estão disponíveis? A sessão está encerrada, pessoal. Excelência. Senador. Excelência. Senador, eu gostaria de inquirir a testemunha. Eu estou aguardando aqui. Eu sou a última pessoa a inquirir. Nós temos elementos novos. A senhora vai falar o que for, senadora Soraya, mas ele está detido. Se a senhora quiser... Senador. Eu vim aqui colaborar. Não, veio não. Isso é uma ilegalidade sem tamanho, é um absurdo. Qual foi a colaboração que o senhor deu? Me diga uma só. Mas qual é a colaboração? Prestou informações valiosíssimas para essa CPI. Que a senhora quer fazer perguntas ainda, a senhora vai perder tempo, senadora. Mas eu lhe dou, lógico, É meu respeito. direito, senador. Detido eu acho que era importante, desculpe, antes da senadora Soraya, era importante confrontar o depoente com os áudios que acabaram de ser veiculados. Mas pelo menos mostrem os áudios. Vamos, por gentileza, coloque os áudios. Coloque os áudios. Só um minutinho, doutora. Só um minutinho. Senador. Só um minutinho, doutora. Calma, senador. Estou cansado de mentira aqui. Calma, presidente. A gente está falando de vidas. Esses áudios. O áudio do Dominguete. Senhor Roberto, esses áudios foram revelados ainda há pouco. Não tem um Foram só áudio publicados dele. agora na imprensa. Esses áudios confirmam que o senhor Dominguete, momentos antes, confirmou a ocorrência de um encontro com o senhor. Por gentileza. O que eu tenho a ver com isso, senador? Eu já mandei, mas a senadora Soraya quer falar ainda. Vamos ouvir. O problema é o seguinte, o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas,
haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas, que também têm páginas, e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira de 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam. Eu percebo que a atuação da senhora na CPI, ela traz uma credibilidade jurídica e também essa questão. Eu vi que a senhora perguntou, inclusive, eu não lembro para quem é que estava participando, mas o que configurava a fake news, né? Para que ficasse claro. Sim, porque veja bem, foi o que eu falei. Fazem um meme de mim com a imagem do Capitão Caverna, por causa do cabelo. Isso não é fake news. Eu raramente pentei o cabelo. Hoje foi um dia excepcional, que eu vim aqui ver você. Gente, desculpa, não é fake news. Pode ser uma grosseria, pode ser uma charge, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu posso achar aquilo super engraçado, eu posso me ofender, porque também tem o sentimento da pessoa naquele dia. Mas não é fake news. Então estão misturando um monte de coisa esquisita para criar uma situação de gravidade que não existe. O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Entendeu? O objetivo é só esse. Como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para cassação de chapa, eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre. Uma campanha feita pela população, na raça. Teve nada disso aí que eles estão falando. Eles não aguentam. Eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro. Entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, para levar para o TSE, para caçar a chapa. Esse é o objetivo deles.